Olá pessoal, eu sou a professora Wigna, sou professora de contabilidade e trago aqui diversos assuntos relacionados à nossa área. O primeiro assunto que vai ser trazido aqui vai ser um assunto da área tributária, PIS e COFINS, essas duas contribuições que são tão importantes para a nossa sociedade como um todo. Pode não parecer, mas são de fato muito importantes para a sociedade. Então, eu dividi essa aula em alguns vídeos curtos para que não seja nada muito cansativo. Espero que ajude bastante aí o aprendizado de vocês. Vamos lá? Dando início à nossa aula de PIS e COFINS, eu trago aqui um mapa mental, que traz aqui um resumão, digamos assim, do que seria ou do que vai ser tratado ao longo das nossas aulas. A gente inicia aqui pela base legal dessas contribuições e segue num período posterior, falando sobre os regimes da cumulatividade e da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Depois a gente vai tratar das modalidades de PIS e COFINS, que são a importação, o faturamento, a folha de pagamento somente para o PIS e quando a gente estiver trabalhando com entidades sem fins lucrativos. Então, isso daqui se aplicaria somente para as entidades sem fins lucrativos que tenham folha de pagamento ativa, ok? Depois a gente vai trabalhar a base de cálculo dessas contribuições, que vai ser diferente, Ela vai ser divergente quando eu estiver entre um regime e outro. Quando a empresa estiver sujeita ao regime de cumulatividade, será uma base de cálculo. Quando ela estiver sujeita ao regime da não cumulatividade, a base de cálculo será outra. E depois a gente vai também entender, e compreender quais são as receitas ou quais são os valores que podem ser excluídos dessa base de cálculo, que também vai depender do regime cumulativo ou não cumulativo a que essa empresa estiver sujeita. Vamos entender que existem receitas que estão sujeitas ao regime cumulativo independente do regime de tributação daquela empresa. Momentos em que essas contribuições elas poderão ter a sua incidência suspensa, Então, eu posso ter suspensão de PIS e COFINS em algum momento, a gente vai entender quando isso pode acontecer. Vamos ver também que existem produtos com tributação monofásica, ou seja, produtos que chegam até a minha empresa com a alíquota já zerada, porque em algum momento da cadeia esse produto já foi tributado posteriormente. E eu também vou saber que existem receitas que estão sujeitas à alíquota zero, que também isso é independente do regime tributário. Então, pessoal, no início do vídeo eu falei para vocês que o PIS e a COFINS, elas são contribuições que têm um papel importante para a sociedade. Na verdade, PIS e COFINS são contribuições sociais. Elas servem para financiar a Seguridade Social, como por exemplo o seguro-desemprego, tem um papel de justiça social, Tipo, tirar de quem tem mais para distribuir aí com quem tem menos. Em linhas gerais seria isso. E elas estão previstas ali na Constituição Federal de 1988 e a gente tem algumas leis específicas relativas a essas contribuições. Vamos começar aqui pela base legal. A gente tem lá o artigo 149, 195 e o 239 da Constituição Federal, que dá o poder à União para instituir esse tipo de contribuição, fala que elas deveriam ali financiar a Seguridade Social, que será também financiada pela sociedade de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e fala também da arrecadação de receitas e faturamento das empresas. Aqui no artigo 239 diz o seguinte: a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Interação Social criado pela Lei 7 de 1970 e pela Lei 8 de 1970 também, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos da lei, o Programa do Seguro-Desemprego. Então, a base legal dessas contribuições
específica, vamos dizer assim, seria a Lei Complementar 7 de 1970 e a 70 de 1991. Essas duas leis complementares, elas instituem o PIS e a COFINS. Passados alguns anos, o que se sabe é que, durante muito tempo, o PIS e a COFINS eram contribuições que seguiam o regime cumulativo. Não existia a possibilidade das empresas serem tributadas pelo regime da não cumulatividade. Até que foram promulgadas as leis 10.637 e a 10.833, que trouxe a possibilidade da cobrança não cumulativa dessas contribuições. E o que seria essa cobrança não cumulativa que eu estou falando aqui? Na verdade, a não cumulatividade ela traz uma sistemática de compensação de créditos. As empresas que estão sujeitas ao regime da não cumulatividade, elas podem se creditar dos valores dessas contribuições que foram pagas nas compras. Então, eu trouxe aqui um exemplo para o melhor entendimento. Imagine uma empresa que adquiriu produtos para revenda no valor de R$10.000 e vendeu esses produtos por R$18.000. Essa empresa está no regime da não cumulatividade. Então, no momento da compra, essa empresa pagou, de acordo com as alíquotas da não cumulatividade, 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Ela pagou ali R$ 165,00 e R$ 760,00 de COFINS. No momento da venda, ela também aplicou as mesmas alíquotas da não cumulatividade, em cima de 18.000, em cima do valor da venda. Então, ela recolheu do cliente R$ 297,00 de PIS e R$ 1.368 de COFINS. Se essa empresa estivesse regida pelo regime da cumulatividade, esses aqui seriam os valores que ela repassaria, cheio, R$ 297,00 de PIS, R$ 1.368 de COFINS. Mas como ela está no regime da não cumulatividade, ela tem o direito de se compensar, de se creditar desse valor que ela pagou aqui na compra. Como é feita essa compensação? Eu pego o valor que eu recolhi no momento da venda, e subtraio do valor que eu paguei na compra. Portanto, o que eu vou recolher para o governo, vou repassar para o governo, será apenas R$ 132,00 e não 165. Eu faço a mesma coisa para COFINS. Eu vejo o valor que eu recolhi no momento da venda, subtraio do valor que eu paguei na compra e eu recolho apenas a diferença para o governo. Então, essa é a sistemática do regime da não cumulatividade que a gente vai ver na próxima aula.